Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Temos dúvida nova hoje para crescermos na palavra, dúvida na tela. Estou um pouco confusa sobre a citação de Lameque em Gênesis. Ele disse que de Caim a vingança será tomada 7 vezes, mas dele 70 vezes 7. Gostaria de entender melhor o que ele está querendo dizer aqui nesse contexto e se tem alguma ligação com a palavra de Jesus de perdoar 70 vezes 7. Muito obrigado, irmã. Pergunta muito legal, muito interessante. Vai nos dar a oportunidade de crescermos um pouquinho nessas duas falas, um de um homem maligno e outro do nosso Senhor e Salvador Jesus. Será que tem alguma ligação? Vamos então à minha lousa de explicações e entender sobre esse tema. E desde já, deixe o seu like se você gostar aqui do nosso conteúdo. Vamos lá. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Gênesis capítulo 4, verso 24, que diz o seguinte: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Sempre que alguém lembra ou lê esse texto, melhor dizendo, lembra de outro texto, Mateus 18, 22, onde o Senhor Jesus responde ali algo muito interessante. Não te digo que até 7 vezes 7, aqui ele está falando do perdão. Não digo para perdoar 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. E é inevitável uma pergunta aparecer na nossa mente quando a gente lê esses dois textos. Será que esses dois textos têm alguma ligação direta? E a resposta a isso é sim e não. Com relação ao seu significado objetivo, não tem nenhuma ligação. Cada um desses textos estão falando de assuntos totalmente diferentes. Agora, com relação à figura utilizada ali, aí sim tem alguma ligação que eu vou explicar mais para o final desse estudo. Mas para a gente compreender tudo isso, eu preciso que você compreenda todo o contexto do que ocorreu para a gente entender, porque inclusive as pessoas têm confusão a respeito de quem é este Lameque, porque tem mais de um dentro da Bíblia. Então, fique comigo até o final, vai ser muito interessante aprender esses novos aprendizados. Vamos entender primeiro por que Lameque disse essa frase. O que levou Lameque a dizer, olha, essa questão de 70 vezes 7 é muito maior na minha vida do que aqueles 7 que Deus falou lá na vida de Caim. Já explico isso para você. Embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade de estudo bíblico. Estudo novo aqui, sempre de segunda a sexta, 15 horas. Bom, depois que Caim matou seu irmão Abel, diz o texto que ele sai daquele lugar e ele vai habitar ali numa região que fica a oeste do Éden, onde ficava o Jardim do Éden. Então ele vai para oeste, vai para mais distante. Isso está lá em Gênesis 4, versículo 16, que você pode conferir aí na sua Bíblia. Ali ele se casa e tem o seu filho Enoque. Gênesis 4, 17, mas espera aí, presbítero, como assim? Não tinha só Adão, Eva, Caim, Abel, Caim mata Abel e Caim vai então para o oeste do Éden e ali se casa. De onde vem essa mulher? Eu tenho esse vídeo já para você, vou deixar no final desse estudo na tela para você só clicar e assistir. Eu explico exatamente quem foi a esposa de Caim, de onde ela veio, todos os detalhes que estão, inclusive, ali no texto. Bom, na sequência nós temos uma descrição bem resumida da descendência de Caim, ok? Sendo da seguinte forma, Gênesis capítulo 4, verso de número 18. Enoque gera Irade. Irade gera Meujael. Meujael gera Metusael. E Metusael gera o Lameque, que é esse que nós temos interesse para estudar agora, né? Que nós estamos mencionando aqui nesse estudo. O destaque agora, então, passa a ser dentro da história para este Lameque, que foi um tipo de ícone da maldade do seu tempo. Mas, presbítero, esse Lameque aqui é aquele Lameque que era o pai de Noé? Olha só, atenção agora aqui. Não confunda esse Lameque maldoso com o pai de Noé, que é citado também ali mais à frente na história. São duas pessoas diferentes, ok? Então, quando você ler, sempre observe o contexto, para observar se está falando do Lameque número 1, esse que nós estamos estudando, ou o Lameque número 2, que é o pai
de Noé. Bom, esse Lameque número 1, ele começa a poligamia, segundo Gênesis 9:19, o que é uma distorção do padrão de Deus para o casamento. Isso mostra um homem maligno que não estava ligando para nada do que Deus queria para sua vida. Ele apenas queria viver de acordo com seus próprios pensamentos e evidentemente direcionado ali pelo seu pai, que era o diabo. Depois, o texto vai narrar para a gente algumas evoluções tecnológicas humanas ali daquela época. Eu citei isso porque é uma curiosidade interessante. Olha só que legal. Jabal, que era filho desse Lameque, ele começa a se organizar em tendas, ou seja, pequenos povoados, e ele desenvolve ali, segundo o texto, a criação de gado de uma forma um pouco mais ampla. Gênesis 4:20. Temos também Jubal, filho de Lameque, que desenvolveu a área da música com harpas e flautas. Gênesis 4, versículo de número 21. Temos ainda Tubal-Caim, que era filho de Lameque também, e desenvolveu instrumentos cortantes de bronze e de ferro, que provavelmente também foram utilizados ali como armas. Gênesis 4:22. Bom, agora nós temos então a parte que mais nos interessa para compreender por que Lameque disse que dele se tomará vingança 70 vezes 7. Fique bem atento agora a este versículo. Gênesis 4:23, que diz: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Bom, o que tem dentro desse texto? O texto parece mostrar para a gente que Lameque teve algum tipo de desentendimento, primeiro com um homem, depois com um jovem. E aqui eu destaco que essa palavra jovem lá no hebraico, ela pode significar criança e até um menino bem novo. A ideia é que Lameque possivelmente aqui matou uma pessoa bastante nova, um menino, talvez até mesmo uma criança ali um pouquinho maiorzinha, quem sabe entrando na adolescência. Lameque expõe aqui então com orgulho o que parece ter sido uma violência desproporcional e obviamente totalmente distante do que Deus gostaria que acontecesse ali com as pessoas na civilização. Totalmente distante da forma como Deus desejava que fossem resolvidos as dificuldades e os conflitos. A ideia do texto, então, parece mostrar que Lameque estava se orgulhando de como era forte, poderoso, que tinha domínio e que, então, executava o que ele queria com as pessoas. E de que ele era daqueles que não levava desaforo para casa. Antes, ele resolvia as coisas com firmeza quando era provocado. Ele queria passar essa mensagem. Ele continua e diz para as esposas: 7 vezes se tomará vingança de Caim, lembrando o seu antepassado. Agora de Lameque, porém, 70 vezes 7 se tomará vingança. Agora eu vou explicar para você o que significa isso aqui. Ele está se referindo à fala de Deus em Gênesis 4:15, quando Deus ameaça que qualquer pessoa que matasse Caim receberia punição 7 vezes maior do que a de Caim por ter matado o irmão Abel. Presbítero, mas por que Deus falou isso para Caim? Por que Deus, ao invés de proteger Caim, não matou logo Caim? Evidentemente que o objetivo de Deus ali em Gênesis era barrar um morticínio entre as pessoas, um tipo de vingança sem fim naquela geração. O erro de Caim não podia justificar o erro de outras pessoas e assim viraria uma grande confusão. Mesmo com a ordem de Deus, a gente observa que a humanidade se perverteu terrivelmente. Lameque, então, ele zomba da forma como Deus fez as coisas. Vamos entender isso melhor agora. Vamos entender agora a expressão 70 vezes 7 utilizada pelo Caim e vamos ver qual que é a ligação que tem com a expressão que Jesus nos disse lá nos evangelhos. Quero só lembrar os irmãos que embaixo desse vídeo tem link para inscrição no nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, que está com vagas abertas, e também o de Apocalipse. Quando Lameque diz que se tomará vingança 70 vezes 7 sobre quem porventura o matasse, estava zombando das palavras que Deus disse. Então veja, ao invés de ter temor a Deus, de entender os propósitos de Deus, Lameque mostra na sua fala desdém, desprezo, desrespeito pelo Deus Todo-Poderoso. Ele estava considerando
dizendo que a violência que ele praticou, matando aquelas duas pessoas, era correta e justa, ele estava certo naquilo que ele fez. Portanto, ele era mais justo diante de Deus do que Caim. É uma grande ironia, não é mesmo? E de fato, esse texto, inclusive, é compreendido por muitas pessoas como uma ironia de Lameque, dizendo: eu não estou nem aí para o que Deus disse. Se ele disse isso para Caim, eu sou muito mais bondoso. Uma palavra, de fato, bastante irônica. Por isso, a punição de Deus sobre quem matasse Lameque deveria ser maior na visão dele do que na visão lá de Caim, onde Deus queria barrar toda essa violência. O que temos em Lameque é um senso distorcido de certo e de errado. Ele julga que matar pessoas por motivos fúteis é mera legítima defesa e também um motivo de se orgulhar perante as suas esposas e perante quem quer que seja ali no seu clã. É por isso que ele considera, claro, é importante observar aqui, que ele considera, e não Deus, que seria merecedor de muito maior cuidado e misericórdia de Deus do que Caim, que segundo a visão de Lameque cometeu um crime maior que ele. Irônico, distorcido, absurdo, obviamente, a visão que Lameque tinha. Agora, quando a gente olha para Jesus, é possível que Jesus estivesse com esse episódio em mente quando ele responde a Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7. Por quê? A ideia de muitas pessoas é que o perdão tinha um certo limite. Obviamente, não está na ideia aqui totalmente a ideia que Lameque tinha lá de vingança. O que nós temos ali no texto de Jesus é somente uma ligação da figura de linguagem. Então pode ser que o que estava em mente de Jesus era a mesma figura de linguagem para expressar uma quantidade de vezes enorme, sem limitações para perdoar. Jesus ensinando que não tem limite para perdoar. Lameque mostrando que não tem limite para ironizar Deus, para desprezar, para mostrar desdém. Mostrando uma figura de exagero, então, para mostrar o exagero de seu pecado. Essa é a única ligação possível entre esses dois textos, ok? Espero que tenha compreendido. Link dos comentários aqui do nosso curso e, claro, deixo aqui para você o vídeo que eu prometi na tela para você estudar. Veja os versículos que mostram quem era a mulher de Caim e definitivamente você vai entender essa questão. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.